Galera, estou fazendo aqui o primeiro vídeo explicando a integração por substituição, e aí depois eu vou fazer também um vídeo explicando a integração por partes, que é um pouquinho mais difícil que essa daqui. E aí, inicialmente aqui na integração por substituição, o que é que acontece? Ela é basicamente uma regra da cadeia ao contrário. A gente usa essa regra da substituição quando tem uma função escondida dentro de outra. E aí a derivada dessa função vai estar ali na integral. Vou explicar melhor isso aqui fazendo passo a passo. E aí, ó, a gente sabe, aprendeu a resolver aqueles primeiros tipos de integral simples, né? Que era, por exemplo, x elevado a 5. Nesse tipo aqui é só você aplicar a regra da potência, né? Somar um aqui em cima e dividir por essa soma. Só que agora a gente começa a trabalhar com umas integrais mais complexas, mais bagunçadas, né? Visualmente. Por exemplo, essa primeira aqui que eu trouxe, que é 2x vezes e elevado a x ao quadrado dx, né? Não dá para resolver de forma direta visual aqui. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que manipular ela de um jeito para poder conseguir resolver. Então, o primeiro passo é escolher o u. O que é que vai ser o u? O u é algum valor dessa função aqui que a gente vai renomear ele como apenas u. Então a gente vai pegar alguma coisa dessa bagunça aqui, algum termo, e vai renomear ele como u, para deixar a função menor, mais compacta, e aí a gente vai conseguir saber aplicar uma integral mais fácil. Então, como é que a gente escolhe esse u? Normalmente, esse o u ele vem preso dentro de alguma coisa, como dentro de uma raiz, dentro de um parênteses elevado a uma potência, no expoente do E, como é esse caso aqui. Então já adiantando, já dá para saber o que é que eu vou usar. Ou às vezes dentro de um seno, cosseno, enfim. Mas o que vocês têm que saber é que a derivada desse termo u, que a gente vai substituir aqui, ela tem que estar obrigatoriamente dentro dessa outra função. Porque aí o que é que a gente vai conseguir substituir ele para compactar mais a função e deixar mais fácil de resolver. Então a gente escolhe um u, e aí quando a gente substitui alguma coisa aqui por u, o que é que acontece? Você substitui pelo u, você tem que deixar o dx aqui, o diferencial, na variável dele, né? Você não pode colocar um u aqui no lugar de um x e integrar ele em relação a dx. Não, você tem que integrar em relação ao u, que é a variável que você está usando aqui. Então, você já sabe que vai ter que derivar o u, né? Fazer o du para substituir aqui. Então vamos fazer o passo a passo aqui. Eu coloquei 5 etapas aqui para ficar melhor visualizar. Fazer o passo a passo aqui de cada uma dessas três integrais que eu coloquei aqui. Eu não coloquei integrais mais aqueles, apesar de serem relativamente fáceis, essas aqui normalmente assustam quando você vê, né? Mas coloquei esse tipo aqui justamente para ficar ficar mais preparado para outros tipos de integral. Então, vamos resolver essa letra A aqui. Fala integral de 2x vezes e elevado a x ao quadrado dx. E aí, ó, a primeira etapa que tinha lá é o que? Escolher o u. Então a gente vai escolher o u. E aí, como eu acabei de falar, o u normalmente ele vai vir dentro daquilo que eu falei, né? Parênteses elevado à potência, dentro de raiz, expoente do e. Nesse caso aqui, ó, se a gente olhar para o expoente do e, ele está elevado a x ao quadrado. Então já dá para ter uma noção que o u que a gente vai usar vai ser esse daqui. Mas de um jeito mais confiável, vamos dizer assim, de resolver, a gente testa os termos aí
e ver qual derivada dele vai estar na função. No caso, se o u for realmente o expoente do e, o x ao quadrado, a derivada dela vai ter que estar aqui dentro dessa função. E a derivada de x ao quadrado é 2x. E aí, se vocês perceberem, vai ter um 2x aqui também na função. Então, vai ser possível substituir. Então, bora lá para o passo a passo. Então, eu vou escolher meu u. Como eu falei, vou usar o x ao quadrado. Então, se a gente está substituindo o x ao quadrado chamando de u, isso aqui, essa integral vai ficar assim, ó. 2x vezes e elevado, em vez de x ao quadrado, substituir por u. E aí, ó, se eu substituir por u, a gente vai ter que fazer isso aqui em relação a du, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar o u e vai derivar ele para justamente substituir lá na função. Então, ó, u é igual a x ao quadrado, a gente vai calcular a derivada do u em relação a x, né? Du dx, que é... Isso aqui é a mesma coisa de derivada, vocês sabem. O dx aqui porque a u está em função de x, né? Então, du dx. Isso é igual a derivada aqui de x ao quadrado é 2x. Então, se vocês realmente tem uma divisão aqui, a gente pode passar esse dx para cá multiplicando. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai encontrar o du, que é o diferencial do u que eu tinha falado lá na integral. Então, ó, du vai ser igual a 2x dx. Então a gente encontrou o du e escolheu o u. E aí se vocês observarem, ó, o du é igual a 2x dx. E se olhar aqui diretamente para a nossa integral, a gente vai ver que esse 2x dx está justamente implícito aqui, ó. Como está todo mundo multiplicando aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se vocês observarem, o 2x dx justamente ele está aqui em cima. Então a gente vai substituir tudo isso pelo du, que foi o que a gente acabou de calcular. O du é igual a isso daqui, ó. Então a gente vai pegar essa integral e deixar ela de uma maneira mais fácil, porque todo esse 2x dx vai ser substituído. No caso, vai ficar o e, aí o x ao quadrado a gente substituiu pelo u, né? É elevado a u, vezes 2x vezes dx, a gente descobriu que é o du. Então essa integral vai ficar somente isso daqui. A integral de e elevado a u du. E agora, ó, ficou fácil de aplicar a propriedade aqui, né? A integral de e elevado a u, de e elevado a qualquer coisa, é ela mesma. No caso, então, a integral de e elevado a u é igual ao próprio e elevado a u. Mais c, né? Porque não tem um limite aqui. E aí, no final, tem o passo a passo aqui, ó. A gente escolheu o u, definiu lá x ao quadrado, calculamos o du. Terceiro passo, ajustar a integral para assumir com o x, foi o que a gente fez aqui, ó. Substituímos aqui na integral de uma maneira que eliminasse o x e ficasse tudo em função de u. E aí depois resolver a integral em relação ao u, que foi exatamente isso agora, a integral de e elevado a u ela mesma. E por último, trocar o u pelo x de volta, né? Então, se a integral inicial ela estava em função do x, então a gente troca o u pelo x de volta. No caso, o próprio u aqui que a gente calculou foi, que tinha escolhido, foi o x ao quadrado. Então é só substituir esse u de volta pelo x ao quadrado mais c. Essa aí é a resposta dessa integral aí, por substituição. Vamos lá para a segunda, a letra B. A integral que a letra B ali está nos dando é a integral de x vezes cosseno de x ao quadrado dx. E aí, primeiro passo lá, escolher o u. Então, o que é que a gente vai observar? Se a derivada do u que a gente vai escolher, ela vai estar implícita dentro da função, né?
Então, ó, vamos escolher, pelo que eu tinha falado daquela intuição, que está dentro de seno, cosseno, normalmente aqui pode ser o u, então vou chamar de u aqui, quem está dentro do cosseno, x ao quadrado. E aí, escolhemos o u, agora a gente vai derivar o u em relação a x. Fazer o du dx. Então, ó, o u foi o mesmo da outra, derivada de u aqui é 2x. Du dx igual a 2x, a gente vai passar o dx para o outro lado, então a gente vai encontrar que o du é igual a 2x dx. E aí, ó, se a gente observar ali, não tem 2x dx, mas tem x dx, né? Ó, fazer aqui de outra cor. Tem o x aqui e tem o dx aqui. Então, o que é que a gente tem? X dx. Como é que a gente faz para transformar aqui? Só passar o 2 de volta para o outro lado, dividindo aqui. Então vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Pronto, agora a gente encontrou uma forma de substituir o x dx pelo du aqui. É só fazer o du sobre 2. Então, a nossa nova integral aqui vai ficar a integral do cosseno de u, né? A gente trocou o x ao quadrado pelo u, vezes o x dx, que a gente encontrou ali, que é du sobre 2. Então agora está tudo em função de u. E aí, ó, a gente sabe que constante dá para jogar para fora da integral. Então, esse 2 está dividindo du aqui, ele é a mesma coisa de 1 meio multiplicando isso aqui. Então a gente pode colocar ele lá para o lado de fora. Vai ficar 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno de u, vezes du. Então agora a integral do cosseno ficou fácil, né? A integral do cosseno é o seno. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno de u é seno de u, mais c. Então, só trocar o u de volta pelo x lá, que a gente escolheu, x ao quadrado. E o resultado aqui, a resposta vai ficar seno de x ao quadrado dividido por 2, né? O 1 meio está multiplicando, mais c, porque não tem limites na integral. Então, isso aqui é a resposta. E aí, por fim, vou resolver a letra C aqui. Integral do seno de x dividido pelo cosseno ao cubo de x. Isso aqui ela é um pouquinho mais complicado de resolver, mas não é nada muito difícil, né? Só sacar uma substituiçãozinha que tem que fazer aqui. Ó, então, primeira coisa, a gente escolheu o u. No caso, o u é alguma coisa que aí, com a gente quando derivar, ela vai estar aqui dentro da função. E aí, se a gente observar, ó, a integral aqui é seno de x dividido por cosseno ao cubo de x dx. Preste atenção que o cosseno está elevado ao cubo. Não é o x ao cubo, é o cosseno ao cubo. Isso aqui importa muito na hora de escolher o u, tá? Porque você pode acabar confundindo e achando que fosse x ao cubo aqui, escolher o x ao cubo como u. A sacada aqui é, o u é o que a gente vai derivar e vai estar aqui, então se a gente perceber aqui, a derivada do cosseno, se a gente derivar o cosseno, vai ser o que? Menos seno. A gente aprende lá nas regras de derivação. Derivada do cosseno é menos seno.
ali nessa questão vai ter seno de x, que não é o seno menos seno, né? Só que aí, por uma simples troca de sinal, a gente vai conseguir substituir. Eu vou mostrar a vocês aqui. Então vamos escolher cosseno de x, não cosseno ao cubo, só apenas o cosseno de x, né? Que é a derivada dele é o seno, como nosso u. Então meu u aqui vai ser cosseno de x. Então a gente vai primeiro aqui vai derivar ele em relação ao x, fazer o du dx. A gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno de x. E aí, ó, du vai passar o dx ali, vai ficar menos seno de x dx. E aí, ó, a gente tem seno de x dx. O que é que separa ele disso aqui? É apenas uma simples troca de sinal. Então, para a gente igualar esse seno de x dx àquele ali, a gente vai só multiplicar essa equação aqui por menos 1. E aí isso aqui vai ficar positivo, seno de x dx, e o du vai inverter o sinal. Então, ó, justamente o que está no numerador da nossa função aqui, ó, o seno do x vezes dx. Então a gente conseguiu encontrar o du aqui para substituir esse valor. No nosso caso, não vai ser o du, vai ser menos du. Então, a nova integral aqui, que a gente vai ter, vai ser a seguinte. Integral de isso tudo aqui em cima, que a gente substituiu, é igual a menos du. Então vai ficar integral de menos du. E aí, o nosso u, que era o cosseno de x, estava lá embaixo. Só que aí, ó, o cosseno está elevado a 3, então vai ser u elevado a 3. Agora, ó, se a gente conseguir separar aqui, dá para perceber que vai ficar mais simples de resolver, porque vai ser aplicar apenas a uma propriedade. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 1 sobre u elevado ao cubo vezes menos du. Só separei aqui para ficar melhor visualizar. Então, ó, o du aqui ele está negativo, né? A gente quer deixar apenas o du. O que acontece aqui, menos du é a mesma coisa que menos 1 vezes du, né? O número 1 aqui está multiplicando, está implícito aqui, mas não aparece na fórmula. E a gente sabe que constante multiplicando pode sair para o lado de fora da integral. Então esse menos 1 aqui a gente vai jogar lá para o lado de fora da integral para sobrar só o du aqui dentro. Então vai ficar menos 1, né? Deixar só o menos aqui, vezes a integral de 1 sobre u ao cubo vezes du. Pronto, agora a gente deixou do jeito mais fácil de resolver. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a regra da potência. Vou reescrever essa integral novamente. Como? Se eu tenho algo no denominador, quando eu vou mandar ele para o numerador, o que é que eu faço? Eu inverto o sinal dele. No caso aqui, u elevado a 3 está no denominador. Vai para o numerador como u elevado a menos 3 vezes du. E aí, regra da potência, é simples aqui de resolver. É só fazer o que? Somar um aqui em cima e dividir pela soma. Então, ó, essa integral aqui vai ser menos 1, né? Que tava ali multiplicando u elevado a menos 3, mas vai ficar u elevado a menos 2 dividido por menos 2 vezes du. Não, aliás, mais c, né? O du já foi ali. Então aqui, ó, só fazer o jogo de sinal. No caso, a gente pode mandar esse menos 2 aqui para fora, vai ficar menos 1 dividido por menos 2, né? A mesma coisa que 1 meio. Então isso aqui é 1 meio de u elevado a menos 2 mais c. E aí, ó,
que é que eu vou fazer? Como eu já integrei, eu vou mandar, para eliminar esse sinal negativo aqui, eu vou mandar o U pro lado de baixo. De novo, para ele não ficar com expoente negativo. Então, isso aqui vai ser 1/2 vezes, agora troca o sinal, né? Mandou para baixo, vai ficar U elevado ao quadrado mais C. E aí, por fim, a gente vai substituir o U pelo valor que a gente tinha trocado lá no início da integral. Então, o resultado aqui vai ser 1/2 vezes o U que a gente escolheu foi o cosseno de x. E aí o U não está ao quadrado, então o cosseno vai levar ao quadrado. Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x mais c. Então tá aí, esse é o resultado dessa integral. A última integral aí que a gente calculou, então isso aí foi a integração por substituição. E aí depois eu vou gravar um vídeo explicando a integração por partes, beleza?